boa noite, amigos da Toca Cultural. Caso você não se lembre, meu nome é Paulo, estamos aqui no Toca Podcast e hoje vamos falar com um convidado mais que especial, mas antes de dizer quem está conosco aqui na mesa, eu já quero pedir o seu like, quero pedir que você se inscreva no canal e deixe uma mensagem bem legal aqui para nos prestigiar. E agora sim, passo para ela, Lana Seganfredo. Oi, gente, boa noite. Olha só, hoje a gente começando aí setembro com uma entrevista muito legal com um profissional que é meu colega, jornalista, do qual eu tenho uma admiração enorme e sempre acompanhei os trabalhos dele pela televisão, né? Numa grande emissora, agora numa outra super grande emissora do Paraná. Estou aqui, gente, com o Fernando Parracho. Bem-vindo. Obrigado, Lana. Obrigado, Paulo. Boa noite aí, bom dia, boa tarde. É, né? Seja lá o horário que galera você assiste em tudo vendo. que é horário o programa, né? Para você que tá ligado aí no canal do YouTube da Toca Cultural, é muito legal estar aqui com vocês. Primeiro que a gente tá matando a saudade, né? Verdade. Fazia muito tempo que a Nossa, gente bastante. trabalhamos juntos na OTV. E tô tendo o prazer e o privilégio aí de conhecer o Paulo, que eu só conhecia pelo vídeo. Privilégio Essa barba famosa aqui, a mais famosa do Centro Privilégio Cívico. é meu conhecer sempre essas vozes, né? Que pra gente é tão... nos traz aí lembrança do trabalho de vocês sempre, tá muito gostoso Então, escutar. no imaginário. É familiar, Exatamente, é muito familiar. Ele começou como apresentador, editor, repórter, já viajou o mundo aí fazendo um monte de matérias, né? E a gente, acostumado a vê-lo sempre na televisão, pouco sabe dos bastidores da vida de um jornalista, que, na verdade, vai muito além daquele preparativo todo para você entrar no ar na TV, né, Parracho? Ninguém sabe dos nossos perrengues de bastidores, né? Como é que é o Parracho em casa? Conta aí. Um cara absolutamente tranquilo, né? Eu tenho uma certa rotina, embora não gosto muito de rotina, mas é inevitável, né? Desde que a gente acorda, a gente tem aquelas coisinhas, aqueles rituais que a gente faz, né? Muita gente não sabe, mas eu nasci no Rio Grande do Sul. Ah, de que cidade em você Porto é? Alegre. Gaúcho. E saí com 12 anos da minha cidade. Meu pai era executivo de uma multinacional, ele começou a mudar quando eu tinha 12 anos, a gente foi para Campinas, no Rio, Curitiba também, vários lugares, por conta do trabalho dele. E curiosamente, eu aprendi a tomar chimarrão em São Paulo. Capaz. Na capital, a gente morava lá e eu tinha um pedaço da família da minha mãe lá. Um tio mais velho, irmão mais velho da minha mãe e tal, que era um gaúcho de cepa, né? Aqueles gaúchos tradicionalistas. Dos Pampas. E eu ia visitar eles com frequência e um dia ele falou assim, escuta, tchê, tu já tomou chimarrão? Eu falei, não, já tomei chimarrão, né? Eu gosto. Mas sabe preparar? Eu falei, não sei. Ai. Tem cuia, bomba, erva em casa? Eu falei, não. Quer aprender? Aí ele me ensinou a fazer o chimarrão. São Paulo. Em São Paulo, E curiosamente, você vê como é que são as coisas, né? Eu preparo até hoje o chimarrão do jeito que ele me ensinou. Que ideia. E mesmo que eu tente fazer alguma coisa diferente, assim, acaba sendo rigorosamente igual àquela aula que ele me deu, que eu me lembro até hoje da textura da pia. Ele cevou o chimarrão, como a gente fala, né? Preparou o chimarrão em cima da pia da cozinha, com a lata de erva e tal. E eu me lembro da textura, do cheiro da cozinha e tal. Foi uma coisa que ficou marcado assim na minha mente, na minha alma, de forma incrível. Que interessante. E era um tio que eu gostava muito, porque ele era boêmio, tocava violão, tocava samba canção, tango, aquelas coisas da família. Umas milongas. Milongas, e música nativista, né? Música gauchesca, digamos assim. Porque tem uma diferença, mas enfim, não vamos entrar nessa. E ele tocava nas festas de família e eu adorava ele, assim. Tinha muitas histórias, enfim. Depois vivi alguns outros momentos marcantes da vida dele e da minha, mas aquela história do chimarrão ficou. Que interessante. Então, todo dia eu levanto, depois de fazer minha higiene e tal, já ponho minha água para esquentar,
servo o meu chimarrão. E é interessante, eu não sei se o organismo da gente se acostuma, né? Se é hábito, se é um vício, mas se eu não tomar o chimarrão, parece que a minha mente não liga, não funciona. O dia não começa. Não né? começa. É o gatilho para começar bem o dia. Tem gente algumas pessoas é o café, né? Eu também adoro. Meu Aqui caso, no Paraná, adoro né? café. Meu caso. Café. Eu, depois que eu tomo chimarrão, imediatamente eu tomo um café que Caramba, então é combo completo. é o combo completo. Mas o chimarrão, eu estava lendo outro dia, né? Ele tem algumas substâncias, né? Não só a cafeína, mas outras substâncias que te acionam alguns mecanismos no cérebro, né? E o chimarrão é xamânico, né? Porque quando os jesuítas vieram para o Brasil e eles viram os indígenas, né? Sobretudo os guaranis, né? Usando o chimarrão, a erva mate, digamos assim, né? Eles viram que era uma coisa restrita aos xamãs, aos líderes da aldeia, e que as outras pessoas não tinham acesso. E aí, como forma estratégica de colonização e de domínio, né, da comunidade, eles falaram, não, vamos domesticar essa árvore, porque a erva mate era uma árvore muito alta, né? As folhas davam numa árvore muito alta, ficava difícil de arrancar, os índios subiam para tirar. Eles falaram, não, vamos domesticar, que a gente deixa ela mais baixinha, mais fácil de pegar a folha. E vamos popularizar isso aí. Todo mundo pode beber, criança, mulher e tal, velho, novo. Quebra o símbolo deles. Quebrou aquela magia, aquela coisa mística que a bebida tinha, né? E o tio te ensinou a fazer a costela fogo de chão? Não, ele não, mas não posso dizer que eu aprendi, tá? Porque, na verdade, eu nunca fiz uma de forma independente, assim. Eu sempre estou ali mas em tá volta, por perto do fogo e tudo mais. Não me animo a fazer uma costela fogo de chão para convidados, assim. Eu fazer, eu me responsabilizar. Mas, não, churrasco sim, né? O churrasco era uma coisa muito da família. A gente está assim. num mês bem tradicionalista, né? A gente tem aí agora a Semana Farroupilha, que vai ser comemorada no próprio Porto Alegre, ou no Rio Grande do Sul. Já começou agora as comemorações e vai até o dia 20, né? Eles fazem o encerramento lá pelo dia 20 e 21, mas meio que já começa agora, um mês inteiro de festa, né? O gaúcho, ele conserva, né, muito, não sei se a palavra preservar cabe, mas ele conserva, ele cultiva muito a cultura, né? Essa cultura da história, as tradições, tal. Embora isso muda com o tempo, né? Mas enfim, tem aquela galera que sempre, Semana Farroupilha, se trabalha no banco, vai pilchado. Se trabalha no comércio, põe o chapéu e tal. É um respeito pela cultura, né? Pela cultura, pela história, né? O gaúcho, ele valoriza muito a sua história, né? A história do Estado, do povo do Estado, as lutas, as batalhas, as conquistas, né? E é bacana época, isso, né? Você não te traz nenhuma memória de infância, por exemplo, de manhã tá lá tomando chimarrão com seus pais, sei lá, com o seu tio também, e ouvindo a Rádio Gaúcha? Olha, as notícias da manhã. Faz tempo que eu não escuto, mas teve uma época que eu ouvia toda manhã, assim. Sempre ouvia. Gaúcha, eu gostava muito da Guaíba também. Na verdade, a minha infância foi radiofônica, né? Eu ouvia a Guaíba, a Gaúcha, a Rádio Farroupilha, que era uma rádio muito popular, né? Digamos assim, sei lá, comparando com a Massa FM, hoje, né? Mas, claro, com as suas características próprias e tal. E aquela tradição de locutores, né? De jornalistas ou radialistas que tinham uma voz muito marcante, muito empoderada, assim. Então... E o que te despertou para você entrar no jornalismo e... Olha, eu acho que já começou por aí, né? A infância toda ouvindo rádio, a televisão foi uma coisa que veio depois, né? Mas a gente demorou a ter a própria TV em casa, né? A gente assistia TV no vizinho e tal, aquela coisa do televizinho, né? Eu vivi um pouco isso. Mas começou com rádio e jornal, né? Sim. Porque Rio Grande do Sul tinha jornais muito fortes, né? O antigo Correio do Povo, que ainda era standard, né? O jornalão. Enorme. A 0 Hora,
que é um tabloide, mas era um jornal muito forte, muita penetração no estado todo. Muito. E, bom, tinha jornal vespertino na minha época de guri, né? Nossa, Depois é isso bem gaúcho. foi, Jornal Vespertino. tinha um jornal que saía à tarde, a gente ia para a banca esperar a chegada do jornal. Se for ver, é inteligente, né? Era uma coisa de mercado, né? Uma da vivência época. de mercado. Acho que era o Grupo Correio do Povo que tinha. Que massa. Não estou lembrado do nome. Faz tempo, né? Eu tenho essa desculpa por não lembrar. Mas começou aí. Eu sempre gostei muito de ler também, né? E você já morava escrever. onde, quando você começou a fazer faculdade ou entrou? Não, a faculdade veio bem tarde, por questões de vida, sabe? Olha isso. Eu casei pela primeira vez com 19 anos. Nossa. São Paulo? Não, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Porque foi mesmo. numa volta. Uma volta. Eu tive relações assim ao longo da minha vida com a minha terra, com a minha cidade natal, de ir e voltar. Eu casei com 19 anos, com 21 anos eu fui pai. E eu não tinha oportunidade como jornalista, porque nessa época se exigia o diploma, né? Fazia pouco tempo que tinha se adotado a exigência do diploma. E eu não conseguia estudar, porque eu tinha que bancar a família, né? Trabalhar para sustentar a família. Tive 2 filhos no primeiro casamento, né? E tinha que correr atrás. Mas aí, aos 27 anos, eu consegui me organizar e entrei para a universidade com 27 anos. E é curioso porque a maioria dos meus colegas tinha 17, 18. Ah, sim, né? E muitos deles são amigos até hoje, né? Amigos e amigas. Mas eu olhava para o lado e falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? 10 anos de gap, né? de diferença. Mas, assim, foi uma experiência fantástica de vida. Eu tinha alunos mais velhos que eu também. Tinha 2 profissionais de jornal que estavam se aposentando e não queriam terminar a vida sem ter uma faculdade. Fazer jornalismo. Legal. E onde formar. você fez? Onde é que você se formou? PUC, Porto Alegre. Olha. É uma excelente universidade. Excelente mesmo. No meu curso tinha vários professores que eram do meio, né? Rádio, TV, jornal. Nossa. Então a gente já tinha esse contato. Pensa na bagagem, né? Não, demais. Na troca que vocês tinham em sala de aula, fantástico. Não, era muito. Não. E assim, o nível dos professores da PUC, quando eu estudei lá, era sensacional. Assim, tinha muitos mestres, muitos doutores e gente que fazia pesquisa na área da comunicação, do jornalismo, na área social, né? Sociologia, antropologia. Nossa, olha, eu vou falar para você que eu gostava até das aulas de religião, sabe? Porque o cara que dava aula de religião para a gente era um Tinha cara, aula de religião, né? Porque é PUC, né? Agora que eu parei para pensar, e era extremamente aberto, assim. Ele trazia conhecimentos do hinduísmo, do budismo e bem tal. democrático. Aquele conceito que o jornalista tem que ter. Tem que ter, né? exatamente. De curiosidade e aprender coisas diferentes. O currículo era muito bom. Eu não sei hoje, porque eu estou meio afastado da academia, né? Mas, assim, meu Deus, o nosso currículo, a nossa proposta de aprendizado, proposta pedagógica era uma muito época legal. que você aprendia o jornalismo na unha, né? Porque, vamos dizer, hoje você tem condição de, não vou dizer apurar, mas tentar apurar certas coisas através da informação rápida. Você faz uma ligação ou você tem a internet, enfim, naquela época tudo você tinha que conferir em loco, né? E eu fiz a maior parte do meu curso, eu e meus colegas, com máquina de escrever, né? Sim. Exato. Manual. Eu também fiz. E aí, quando eu Peguei estava essa no último semestre me aproximando do final do curso, teve diagramação. Nossa. Foi quando chegaram os primeiros computadores. E eu já tinha feito, praticamente terminado esse semestre de paginação, enfim, tá, tudo com régua de pá, recortadinho. Mas você era bom datilógrafo? Bom, sempre fui bom datilógrafo. Até hoje, assim, me considero bom. Embora, acho que eu não sei mas eu acho que escrevo bem menos hoje, assim, mesmo profissionalmente, do que eu já escrevi, né? E eu gosto muito de escrever à mão também. Hoje, pouco faço isso, né? Sim. A não ser para coisas pessoais e tal.
Mas você falou de apuração, né? Eu acho que naquela época, eu estou falando que do ano que eu entrei para a universidade, 1989. Eu acho que haviam menos versões para serem apuradas. Certo. Eu acho que as coisas eram, não sei, menos abrangentes, talvez, né? Existia uma coisa que eu acho que hoje a gente sente muita falta, que é a profundidade. Sim. Né? Se valorizava muito a profundidade de uma abordagem de reportagem, né? Até onde a gente conseguia ir, né? Mas eu não sei, estou falando isso também assim de faz insight. sentido. Mas faz sentido. Apesar de que hoje também são poucas, né, as versões, né, as abordagens. Eu digo que faz sentido. Se resumem aí umas duas, Claro. talvez, né? E acabou, né? Sei lá. Mas o eu, acho mundo que, tá faz, mais eu acho que rico. faz sentido porque antigamente um assunto ganhava popularidade porque vinha da boca do jornalista. Hoje é muito comum, além disso, o jornalista ser atraído por aquilo que está na boca do povo. Né? Vamos dizer, a informação ela é tão rápida, ou melhor, talvez não é a informação, mas a comunicação do ser humano está tão rápida, né, que às vezes o que te desperta o interesse é algo que você ouviu falar 1000 vezes na internet. Sabe que dá um certo desconforto, vou confessar para vocês e para quem está vendo a gente. Dá um certo desconforto a gente se sentir, às vezes, meio curador do conteúdo da internet, conteúdo digital, né? É bem complicado. Então, quando você chama uma notícia... Vamos ver agora uma imagem que viralizou nas redes sociais. Dá um ruim, dá né? um ruim, assim, sabe? É verdade. Nada contra as redes sociais, né? Eu frequento, sou Mas a ativo. chance de ser fake é tão grande. Não, né? e aí sim, aí a gente tem que investigar para dar, mas eu digo assim, parece que a comunicação, a informação, ela está muito, muito mais forte, né? No digital do que nos meios tradicionais, né? E aí eu não sei, nessa hora a gente balança um pouco, porque até um tempo atrás, quando eu ainda estava muito na reportagem e tal, a gente sempre se perguntava, não, mas espera aí, no momento em que a gente... Existia até um conceito bem firmado sobre isso, né? No momento em que a gente cita a rede social, a gente está dando audiência para a rede social. É um veículo tradicional dando audiência para a rede social. Mas hoje é praticamente impossível você fazer jornalismo numa TV aberta, por exemplo, sem A própria olhar TV pra está rede social. mudando. Sim, né? exatamente. A TV está muito mesclada com a rede social. Hoje se estimula cada vez mais, e a tendência da TV ser essa plataforma interativa. Que a pessoa vai assistir, ela vai decidir se ela quer voltar, passar para frente, se ela quer voltar, se ela quer assistir de novo, se ela quer gravar aquilo, se ela quer assistir outra coisa naquele horário. Muita coisa que passa na TV Muito on é demand, né? provocada pela rede social, de certa exatamente. forma. Né? Não, mudou, mas a TV é estímulo outra vem- hoje em dia, né? Você vê que o Totalmente presidente de uma das diferente. maiores potências do mundo, né, que é o Trump, ele divulga os atos dele Pela rede social. e mais do que isso, pelo perfil dele. Quer dizer, aquele oficialismo que existia em um Protocolo, comunicado à imprensa, né? Às vezes não era o próprio presidente que fazia, mas o porta-voz da Sim, presidência. lógico. Mas era uma coisa com uma Aquela chancela. coletiva, né? Uma chancela oficial, aquele carimbo, né? Agora é o Twitter. Agora é o Twitter, o X, né? No máximo o assessor dele que escreveu aquele texto ou na bonitinho, própria né? rede dele, né? Na minha rede. Eu só publico na minha rede e pronto. Quem quiser que leia. Mas é isso. As E a coisas gente vê são assim diferentes. uma incapacidade da diplomacia de administrar isso, né? Enfim, Verdade. é muito louco, né? A gente gosta de conversar sempre sobre texto, né? Você é de uma época que você tinha que saber fazer um bom texto. E eu sinto, e eu também gosto de ler, eu sinto que a experiência de leitura da notícia piorou ao longo dos anos, né? Porque hoje você entra num site, você tem 1 milhão de propagandas e de clique para ler mais, e de repente abre ali Adobe, não sei o que, uma propaganda na frente, e me causa uma irritação muito grande, né? Mas eu penso que não só a experiência de leitura, mas
não sei, para mim a qualidade do texto antigamente parecia mais, assim, mais lapidado. Você tem essa impressão também? Tenho, total, concordo plenamente. A gente empobreceu muito, né? Não só o texto, mas o pensamento também, Uma necessidade de resumir as coisas. Hoje é 5 linhas, é 10 linhas. Estava até lendo hoje uma matéria sobre uma plataforma que cresceu muito desde a pandemia e se notabilizou por trazer notícias em que a pessoa, em 30 segundos, fica sabendo daquilo. Não há uma profundidade. Não. Você tema. ficou sabendo que fulano disse tal coisa por causa disso e daquilo, em contraponto a não sei quem que declarou que outra coisa. E meio que está se incorporando, né, na cultura, você saber pequenos insights de mais assuntos do que entender com profundidade de menos assuntos. Será que é isso mesmo? Eu acho que sim. E assim, a pressão e a cobrança de muitos jornalistas para produzir texto, alimentar, por exemplo, um portal de notícias, é uma coisa fenomenal, né? O trabalho que dá. E às vezes você vê equipes muito enxutas, assim, tentando alimentar um portal de notícias. Que condição que esse jornalista vai ter de aprofundar aquele assunto? De ligar para 3, 4 fontes para ouvir a opinião? Para checar. Mas a gente já vê isso nos próprios telejornais e até em alguns jornais impressos que já estão sendo extintos, mas que alguns grandes jornais pecam por não checarem o suficiente, não checar direito. Eu já vivenciei isso, já peguei várias questões assim de ter que ligar, ser assessora e depois ter que ligar para a pessoa, para o jornalista e dizer, escuta, você não consultou tal fonte? Essa informação está errada e tal. E a pessoa dizer, pesquisei na internet e lá não dizia nada. Gente, a internet tá faltando muita coisa na internet. Mas não será sei se vocês sabem disso. Será que um dia nós vamos chegar naquilo assim de, escute, quem que validou isso aí? Foi a AI quem validou. Exatamente. Será que vai se admitir isso? Mas será que também. vai se admitir dessa forma como chancela? Caramba. Eu acho que... Tomara que não, minha opinião. Tomara que não, mas eu acho que de alguma maneira já está um pouco assim, né? Quase isso, tá né? se encaminhando para isso, né? Porque os recursos que a inteligência artificial te dá, eles são muito ágeis, muito fáceis. E a pessoa aspas, se deixa né? levar pela rapidez, né? Eu vejo hoje assim a ausência daquele telefonema que a gente dava, Nossa! para a fonte, né? Exatamente. Como é que tá e tal? Vem cá, sobre tal coisa, me diz aí e tal. E havia aquela relação de confiança com a fonte, da fonte te dizer. Hoje, se você quer checar uma informação, você manda um WhatsApp de texto ou até mesmo de áudio. Ô fulano, eu estou aqui fazendo o meu texto, tal coisa, é isso mesmo? Tem mais alguma coisa e tal? O cara te retorna com um áudio. E eu gosto muito de saber de jornalistas, eu adoro conversar com jornalistas justamente para saber esses bastidores todos. Você já se sentiu, de certa forma, ameaçado por alguma chefia para ter que revelar as tuas fontes? Não. Nunca? Não passei por isso. Porque a chefia geralmente é formada também por jornalistas. Alguém Certo. de carreira. Existe uma cumplicidade, uma parceria, um trabalho Em conjunto? conjunto, né? Que não. Agora, é claro que isso já aconteceu com o judiciário, por exemplo, né? Ou com a própria polícia, né? Com as forças de segurança, né? Não, mas quem foi que te falou isso? Ou até mesmo, isso não me aconteceu efetivamente, eu tenho que dizer a verdade, mas eu já vi colegas que tiveram o celular, né? Confiscado para checagem. Caramba! Então, isso é uma coisa muito grave, né? Muito Mas, grave. enfim, também não acho que seja uma prática normal, comum, né? Até porque hoje tem a responsabilização. Mas o veículo sério é isso que você falou, né? O veículo sério, ele vai ser formado por pessoas com uma formação acadêmica e com conceitos claros de jornalismo. Exatamente. E como que você tem percebido a transformação do jornalismo, de um modo geral, com profissionais cada vez mais jovens,
menos experientes, talvez, e beirando o influenciador digital e menos jornalista. Pois é, infelizmente essas coisas se confundem Caramba. muito hoje, né? Não é Tomei cuidado para falar isso. Não é a regra, digamos, não é a maioria também, mas hoje a fronteira ali entre um profissional de jornalismo, um comunicador e um influenciador, né? Essa palavra adquiriu um significado assim tremendo, né? E preocupante, né? Porque quando a gente olha para esse universo de influenciadores, você vê muita coisa, não posso generalizar, porque tem muitos que eu sigo, gosto, aprecio, admiro, mas você vê muita gente que se esconde debaixo dessa definição de influenciador para cometer crimes, né? Sim. Uhum. Crime de trânsito, crime de agressão, crime de toda a ordem, Meio que crime dá uma sexual, carteirada, às vezes. sabe? E aí você a gente precisa se cuidar muito, né? Eu acho que o jornalismo vem tomando muitos golpes duros, assim, sabe? O jornalista, né? O ofício de jornalista vem tomando muitos golpes duros de várias formas. Mas eu acho que cada vez mais fica claro como a gente precisa dessa profissão e desses profissionais. Porque o jornalista, de fato, ele tem um compromisso com a verdade, né? Ou pelo menos de trabalhar em prol da divulgação dessa verdade, seja ela qual for, seja ela quantas facetas ela tiver, né? E eu acho que quem escolhe essa profissão, mais ainda hoje, né, que a gente ganha, em geral o jornalista ganha pouco, rala, tá que nem um defasado condenado. esse salário. Dois empregos. Dois empregos e tal, mas Comum. quem escolhe, apesar de tudo isso, quem escolhe essa profissão é porque tem lá dentro algum compromisso com a verdade. Sabe? Eu vejo jovens entrando na profissão e sentindo isso, mas ali, na luta, sabe? Na batalha para crescer, para aprender. Tem alguns que não têm interesse nenhum por gente mais experiente nesse aprendizado, já se consideram prontos e tal, mas tem muitos que olham para os mais experientes, os mais velhos, com essa sede de aprender e tal. Então a gente vai meio que mesclando, né? Os mais velhos vão tentando imprimir aquela maneira que moldou a gente, né? Forjou a aquela gente como profissional. curiosidade nata, né? E a gente vê vai mexendo. E você tem alguma área do jornalismo que mais te realizou? Porque tu já trabalhou em várias frentes, né? Qual foi a vertente do jornalismo assim que você mais se sentiu realizado? Olha, eu acho que... eu tenho certeza. Eu acho que eu posso falar que eu tenho certeza que a área do jornalismo que mais me atrai é a área ambiental. Legal. Né? Sempre foi assim, mas como a gente entra para geral, claro, você faz do futebol, a política, da polícia até sei lá, enfim, outras editorias, todas, né? A gente aprende a fazer. Mas o jornalismo ambiental me atrai muito, me inspira muito, me desafia muito. Mas eu gosto muito também de falar de agricultura, de agronegócio, né, que é um termo assim também muitas vezes usado de forma pejorativa em alguns sentidos, mas é uma força da economia. Enfim, eu gosto muito. Eu trabalhei muito tempo para o Globo Rural. Não só para o Globo Rural, né? Eu fazia o buraco de rua, o achado de cadáver e fazia Globo Rural. E é ali que E o bicho da seda. e era ali que eu tinha o meu respiro. Que barato. Trabalhei com grandes editores do Globo Rural, que até hoje já estão aposentados, e aprendi muito, 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 muito sobre jornalismo e sobre o agronegócio, quer dizer, a agricultura, a agropecuária, a silvicultura, a apicultura, eles têm... Eu estou falando do Globo Rural porque foi o programa para o qual eu trabalhei muito tempo, assim, durante muito tempo. E quando eu morei em Maringá... Capaz. morei em Maringá. Eu fazia algumas coisas para o Globo Rural. E aí o meu chefe, na época,
Posso citar o nome? Claro. O José favor. Nascimento, que você conhece. Nascimento já esteve aqui com a gente. Ele era meu chefe em Maringá. E ele falou assim, olha, tá abrindo na UEM um curso de pós-graduação de Economia e Gestão do Agronegócio. Por que você não faz? Eu falei, cara, puta, eu trabalho o dia inteiro, e daí na aula à noite, não vou aguentar. Vai, cara, você aguenta, porque é pouco tempo, era 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos, acho que eram 2 anos. E aí eu participei da primeira turma da UEM, de Economia e Gestão do Agronegócio em pós-graduação. Quer dizer, Tem o meu nomezinho lá no cantinho da... primeiro você estudou com o pessoal 10 anos mais novo. Depois com o pessoal 20 anos mais novo. Você sabe que tinha a maioria... Eu era o único jornalista, né? A maioria era de profissionais, homens e mulheres do campo, né? Que trabalhavam com o agro, Da né? agronomia. Diretamente, agronomia. O pessoal querendo gerenciar os negócios próprios. Isso, o pessoal da área comercial, da área tal, tentando resolver suas dores ali, aprender e tal. Então, mas o jornalismo ambiental acho que acabou ganhando uma notoriedade absurda, né? Nesses tempos que a gente vive de crise climática, né? Eu até ia usar a expressão, mas acho meio forte, embora eu achava muito verdadeiro, o fim do planeta, né? A gente está cobrindo o fim do planeta, está vivendo no fim do planeta, pelo menos esse modelo de planeta que a gente tem hoje, né? Você morou quantos anos lá em Maringá? Eu morei 2 anos e meio. 2 anos e meio. Tem ideia do número de matérias que você fez ali pro Globo Rural? É que ali tem muito assunto em volta, né? Muito assunto. Mas eu não fazia tanto em Maringá, eu trabalhei mais pro Globo Rural em Cuiabá. Em Cuiabá. Na TV Centro-América, no período que eu fiquei lá. Que legal. Eu não fazia tanto Globo Rural em Maringá porque eu tinha uma colega que era mestre nisso, que é a Solange Riozin. Sim. Que era, né? Então, quando o Globo Rural pediu a matéria, eu quero com a Solange. Então eu só pegava quando a Solange estava de férias. Nunca aconteceu de você atender o telefone e falar, então, ela tá gripada essa semana. Aonde que você precisa ir? E eu sou super fã dela. Falo beijo com carinho. Solange. Falo com carinho enorme, porque ela é ótima. eu sou um admirador incrível dela, assim, e fã mesmo. Não, e ela tinha um domínio da linguagem do programa, sabe? Porque o Globo Rural, se você observar, ele tem uma característica muito dele, de texto, de contar as histórias, tal. Não que eu não dê a liberdade para o repórter criar, mas eles têm um padrão de texto, um jeito de contar as histórias. É muito bonito. Eu gosto muito. E aquela trilha sonora característica, aquele dedilhado de viola do começo... Nossa, eu não preciso nem famoso colocar blam, 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 É blam, muito blam. bom. É um dos programas mais tradicionais. Quantos da anos TV tem esse mundial. programa? Ele é muito antigo, ele né? é muito longevo. Eu não queria chutar, mas É bastante. com certeza 50 ou mais de 50. Por aí, não, né? mais. Mais de 50 anos? Já vamos apurar mais de isso aqui. 50, mais de 50, Ali em eu acho. Maringá, você conheceu cidades em volta? Ali já ouviu falar de Atalaia? Sim, puxa, eu conheci muitas Você está cidades, falando né? com um atalaiano. Prazer. Satisfação. Você sabe que quando eu morei em Maringá, eu Ou falava, atalaiense, não sei. Não sei. O gentílico de lá. eu falava pro pessoal, cara, eu não conheço todo o Brasil, mas dos lugares que eu conheço no Brasil, das cidades que eu conheço no Brasil, Maringá, na minha opinião, é de sobra a melhor cidade do Brasil para morar. É legal. E o pessoal fala, você está puxando o saco, porque você veio para cá, não sei o quê. Eu falei, não, gente, é que vocês nasceram, vivem aqui, e vocês não conseguem ter essa percepção, sabe? Para vocês é tudo normal, os parques, Sim. as ruas bem arborizadas, bem pavimentadas, uma cidade que é limpa, bem cuidada, planejada, tudo funciona, um povo legal. Uma faculdade bacana, um monte de coisa legal. Então, para vocês isso é normal. Mas para quem já morou em outros lugares do Brasil... A qualidade de vida de lá é exemplar, né? Exemplar. O que é o Parquingá?
Coisa mais linda do maravilhoso. mundo. Bosque 1, Bosque 2. Não, maravilhoso, maravilhoso. Caramba. E eu diria que tanto Maringá quanto Londrina, que são duas cidades, aquelas irmãs que vivem brigando entre si, né? Eu sei que são cidades muito legais, que têm, em alguns aspectos, são muito parecidas, né? Tem qualidade de vida muito legal. E eu até falei que eu sou de Atalaia, eu morei em Atalaia, mas eu nasci em Nova Esperança, também ali próximo. perto, é. E todas essas cidades ali são lindas. Até quero deixar claro aqui que eu amo Londrina. Amo Londrina, porque você citou e muito apropriadamente, porque Londrina e Maringá, elas competem, né? Sim. Por grandeza, por Mas riqueza. é uma competição saudável. Saudável, porque as duas são super desenvolvidas. Exatamente. Né? Excelente. Mas é que em Maringá eu morei. Lá Londrina você eu sabe ia atestar. a trabalho algumas vezes. Aí você sabe atestar que é uma Mas cidade... Londrina é uma cidade fantástica também. Sim. Que o pessoal com de São Paulo um histórico adora. muito legal. Para quem não É. conhece, a Sercontel em Londrina, empresa pública, a primeira chamada de celular do Brasil foi Rio-São Paulo, se não me engano, Rio ou Distrito Federal, mas a segunda foi na Sercontel. cara. Não, foi, é incrível, foi ali. é incrível. É. E também é uma cidade, de certa forma, planejada. Também. É uma cidade que é cercada por uma cultura agrícola muito forte, mas Muito que forte. desenvolveu muito a tecnologia. Se a gente começar não a precisa falar nem aqui, falar, tem que é. falar de Foz do Iguaçu, É. tem de Ponta Que Grossa, é outro lugar de Guarapuava. maravilhoso. Foz do Iguaçu. O Paraná é rico, né, em Paraná é cidades. maravilhoso. E aí tem a minha Boas, próxima né? pergunta aqui anotada. Qual foi o lugar mais surpreendente que a profissão já te levou? Depois de Atalaia. Depois de Maringá, Londrina, Foz. Teve algum lugar Cara, assim que marcou a tua carreira? Pois é, né? Olha, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas a gente tem o poder da síntese, né? O lugar mais inóspito, Mais surpreendente. surpreendente, assombroso, eu diria assim, de todos os pontos de vista, que a profissão me levou foi o Monte Roraima, né? Ai, que bacana. Monte Roraima, Você na foi fronteira do Brasil com a Guiana e Venezuela, tríplice fronteira. Quanto tempo você ficou ali para produzir o material? Na verdade, foram poucas horas, porque a gente caiu de helicóptero, né, no alto do Monte Roraima. Essa história que eu te digo que é muito, muito longa, não dá para contar aqui. Mas resuma, mas não deixa de contar. Mas em 1998 eu trabalhava no Globo Ecologia e nós produzimos uma matéria, uma reportagem no Monte Roraima. Estudamos, pesquisamos muito e tal, e resolvemos ir. Enfim, foi muito difícil conseguir isso, porque é caro, é difícil, exige uma logística muito grande e tal. Mas a gente foi, e a decisão final, que não era essa, a decisão inicial era subir a pé a montanha, porque existe uma chamada rampa no lado venezuelano, que você aborda a montanha pelo lado venezuelano e sobe a pé a rampa. Não quer dizer que é uma rampinha, é uma subida difícil, mas não é uma escalada. Muita gente diz, você escalou o Monte Roraima. Não, o Monte Roraima ele não é escalável, assim, do ponto de vista Ele tem uma técnico. subida íngreme. Uma subida íngreme, todo um jeito de abordar e tal, mas você sobe a pé. Só que, por uma série de razões, a decisão final foi ir de helicóptero. A gente tinha um helicóptero à nossa disposição lá para isso e subimos de helicóptero. E, infelizmente, o helicóptero teve uma pane no alto da montanha, já próximo ao ponto escolhido para pouso, né? E aí a gente caiu. Ele simplesmente caiu aqui, assim, sabe? No alto da montanha, numa altura de uns 10, 15 metros. Quantos vocês estavam no helicóptero? Estávamos em 6. Todo mundo se machucou um monte. Todo mundo se machucou. A gente teve muita sorte que o piloto, que era a pessoa mais importante nesse momento, assim, mais experiente ali. mais experiente, até porque ele tinha tido uma passagem pela Força Aérea, ele tinha noções de salvamento em vida, resgate em selva, salvamento, enfim, conhecia muito a máquina, mas ele teve um corte no supercílio. Só. E foi graças a ele que a gente conseguiu ficar vivo, embora tivéssemos perdido, né? Perdemos um companheiro lá em cima ainda. Caramba. Antes das primeiras 24 horas da queda, perdemos um companheiro, a quem eu faço aqui uma alusão muito carinhosa, o Ricardo Cardoso, que a gente chamava
de Cuca, era o apelido dele no meio. Ele morreu em decorrência de hemorragia interna. Esse acidente ficou muito famoso na época, não só pelo fato de ser um acidente aéreo num lugar inóspito, de difícil acesso, de resgate muito complicado, mas porque junto com a gente estava o ator Danton Mello, que era o apresentador do Globo Ecologia na época. Sim, sim. Ele resolveu viajar com a gente, nem sempre ele acompanhava a equipe a campo, né? Porque ele tinha as gravações das novelas. Aliás, na época ele estava fazendo uma novela de grande sucesso, ele era um protagonista. Mas mesmo assim ele resolveu ir, pegou uma folga, dobrou algumas gravações para ele poder ter uns dias de folga para acompanhar a gente, porque ele se apaixonou pelas lugar, informações, né? Pelas fotos que ele via do Monte Guanabara. Ele falou, cara, eu quero estar junto com vocês nessa e tal. E ele teve os mesmos ferimentos que o Ricardo Cardoso, o Cuca. Porém, o resgate chegou a tempo de levar a gente para Boa Vista e ele ser operado. Ele passar por uma cirurgia. Foi em 98 isso que 98, Você se quebrou também, Parracho? O que aconteceu contigo? Por incrível que pareça, eu tive muita sorte. Eu fraturei 2 costelas, mas tive contusões muito graves nos joelhos, tornozelos e cotovelos. Alguma sequela que você tem até hoje, não? Dor nas costelas, quando tá para chover. Você já sabe. Mas a sequela maior é emocional, claro, né? sem dúvida. Isso ficou como um trauma, né? E por mais que a gente supere, encontre mecanismos, né, de superação de trauma, mas ficou um trauma muito grande, principalmente pela perda do colega, né, que era um amigo assim, incrível. A gente ia se hospedar nos hotéis, trabalhamos quase um ano juntos, né? E ele sempre ficava no quarto ao lado ou em frente ao meu. Eu era meio que o amigo mais velho, ali, o irmão mais velho dele, né? E ele sempre gostava de ficar por perto, porque acordava de madrugada, batia no quarto. Pô, meu irmão, abre aí, vamos conversar e tal. Um carioca da Gema, criado no morro, com uma história de vida impressionante, assim, de superação. Você falou que vocês ficaram 24 horas no monte? Na verdade, o resgate que nos tirou de lá chegou com 36 horas. Caramba! 36 e horas como que depois, vocês se abrigaram nesse período? Porque ali também tem uma condição climática bem instável, né? Chega a 0 grau e até temperatura negativa. E chove, e tem uma série de coisas ali, né? A chuva é muito forte lá em cima, meu Deus, vento. São 2.875 metros de altitude. Nossa. Então lá, acho que é o ponto mais alto do Brasil? Não, ou é um o dos mais? Pico da Neblina, né? Ah, certo. O Pico da Neblina ou o Pico da Bandeira? Não, acho que o Pico da Neblina. Pico da Neblina, né? acho que é o mais alto. Puxa, agora você me pegou. Vou pesquisar. Certo, vamos pesquisar. Nossa, diz que o primeiro helicóptero não encontrou vocês lá. Que sobrevoou. Não, teve um helicóptero... Não, teve um avião. Teve um helicóptero que o piloto suspeitou que era da Venezuela, voo panorâmico. Certo. Ele voou muito alto, porque lá também a gente ficou a maior parte do tempo encoberto por uma camada de isso ainda nuvens. para ajudar. E depois teve um avião, que a gente só ouviu ele, e ele não nos achou também. O resgate veio a partir da nossa localização por um piloto de lá, Raimundo Nonato, nunca vou esquecer. Olha isso é difícil esquecer. Piloto lá de Boa Vista mesmo, trabalhava para o governo. E com o avião do governo ele sobrevoou. E como ele era um cara ousado, tinha muita técnica, muito domínio do aparelho, da aeronave, e ele conhecia muito bem a região, ele começou a sobrevoar, porque a montanha ela tem 6 quilômetros de largura por 17 de comprimento. Ela é bem grande. É enorme. É um bloco de pedra. Claro que ele não é uniforme, mas Sim. é um bloco de pedra com todas as saliências lá no Irregulares, topo. né? Irregulares, de altitude e tal, mas ele sobrevoou na largura e depois no comprimento da montanha. O cara não desistiu, né? Não desistiu. E aí ele deu uma passada, falou, opa, eles estão ali. E aí ele deu a volta e voou muito baixo, até Viu assim, vocês? de forma assustadoramente baixa.
de baixa altitude em relação ao topo da montanha. aham. E aí ele fez uma manobra que sinaliza para quem está em terra ou lá, né, Que na vocês condição foram de... notados. Então ele balançou as asas e acendeu as luzes. E aí o nosso piloto disse, ó, agora ele viu que a gente está aqui. Aí ele marcou no GPS a localização, desceu na pista indígena, que o pessoal já tinha feito uma base de operações ali para o resgate, e aí um outro helicóptero veio Pra resgatar. para resgatar a gente. Mas não conseguiu levar todo mundo, porque ele não tinha espaço e porque ele, três integrantes quer dizer, dois integrantes da nossa equipe não tinham condições de ser removidos naquele helicóptero, por questões de fratura, sabe? Então e você aí eles... eu me lembro que o piloto desceu e falou assim, quem está mais grave? Era o Danton. Sim, sim. Porque ele já tinha dado sinais de que ele estava com uma hemorragia interna. Caramba. E aí eles falaram, dá para levar o Danton e mais um. E aí me levaram junto nesse primeiro resgate. Aí um helicóptero da FAB logo em seguida veio. E pegou a galera. E para levar o Cláudio Savagé, que era o nosso diretor, e o Sérgio Vertes, que era o cinegrafista. O Cuca já tinha falecido. Ai. E olha que coisa, né? Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. O helicóptero da FAB que veio, ele pousou e um dos esquis do helicóptero engatou numa fenda. E o piloto teve que cortar o motor para não haver um acidente parecido com o nosso. Sim. E esse helicóptero só saiu de lá meses depois, totalmente desmontado. Meu Deus. Caramba. Que aí veio um outro helicóptero para salvar a para galera. levar eles no dia seguinte. Porque já era... Pô, virou quase lá um cemitério do 4 horas. helicóptero o lugar lá. Hein, 4 horas da tarde. mas no momento noite. da queda de vocês, você tem a noção, você estava acordado, assim, você tem a noção de ver os teus amigos ali, tipo, de Sim. tentar ajudar e ficar todo mundo junto e... Você fez essa pergunta e eu acabei desviando o assunto. A gente só sobreviveu graças ao piloto, porque Por ele quê? começou a desmontar, ele pegou Certo. pedaço da carenagem do helicóptero que tinham se quebrado e começou a fazer uma espécie de uma cabana. Então, eu, Danton Mello e Cláudio Savagé ficamos numa dessas proteções. O Cuca ficou numa outra, Sim. que ele fez até com mais cuidado, porque o Cuca sentia muito frio, já talvez Ele em estava função do vivo ferimento. ainda. Tava, ele- A gente caiu 9 da manhã e a gente estima que ele faleceu por volta das 7 da manhã do dia seguinte. Cara. Nossa, ele ainda aguentou bastante E aí o tempo. Sérgio Vertes, que tinha tido fratura exposta na perna, no braço, ele estava atrás de uma outra pedra. Então ele Certo. fez um outro tipo de proteção para o Sérgio. E com a experiência dele, a força dele, é um cara forte e tal, ele conseguiu manter a gente relativamente abrigado. Mas você lembra, assim, de sentir frio, de sentir fome, sim. de ver algum bicho passando? Não sei. Não, Isso não. lá o único bicho que tem lá em cima é um sapinho desse tamanho, que é endêmico lá do Monte Roraima, sabe? E não tem animal assim, felino. Então o único alguma medo coisa de assim. vocês era a demora mesmo no Era a resgate. demora, o vento e a chuva. Caramba. Eu me lembro muito bem do barulho do vento, assim, era um rugido, parecia uma turbina de Esse avião. trauma deve ficar por muitos anos, assim, até você conseguir dormir direito e parar de pensar nisso, né? Ficou. Você perguntou de ferimentos, né? Eu tive uma hemorragia no globo ocular, né? Os vasos se romperam, eu fiquei com o olho vermelho por uns 3 meses. Caramba. Eu parecia um vampiro, assim. E eu fui o último a ficar, porque eu fiquei preso pelo cinto, os outros se soltaram. Não que eles soltaram. Sim. O cinto se soltou. pela violência do impacto. Caramba. E eu fui o único a ficar preso pelo cinto, mas já com o helicóptero sem banco, sem a parte dianteira, todo aquele painel, vidro, tudo quebrado. Caraca. Ele ficou um miolo com a hélice, a cauda já não tinha mais, por isso ele virou um peão. E cada vez medo. que ele batia numa saliência de pedras, minhas pernas batiam ali, por isso que eu machuquei muito o tornozelo, o joelho. E quando ele parou, que era uma coisa assim frenética, né? Sim. Uma O coisa motor girando. o motor girando, com toda aquela potência. Quando ele parou, eu bati o cinto e caí de bruços, assim, na frente de Sim. onde eu estava.
numa poça de combustível. Cara. Ai, ai, ai. E naquela hora eu pensei, esse negócio vai explodir. Aí eu tentei me virar de barriga para cima e fui me E arrastando com tentar os se cotovelos. soltando. É. E aí, nesse momento, o Almir, que era o nosso piloto, Almir Bezerra, já tinha dado uma geral no pessoal, visto mais ou menos que estava todo mundo vivo, mas... Consciência situacional É. ali. E ele chegou na minha frente e ele falou, e aí, Fernando, como é que tá? Eu falei, cara, vai explodir, vai explodir. Ele falou, não, calma, calma. O motor já desligou. Agora não tem Mais fagulha, não tem nada que possa provocar uma explosão. Fica calmo. Só que você está banhado em Nossa. querosene. Você tá né? pilhado. E aí eu fui me afastando dali, até eu me apoiei numa pedra. E aí a chuva que deu à noite, fim da tarde à noite, que foi muito forte, foi torrencial, ela acabou lavando a gente daquele... Tipo uma VAP em cima de É. vocês. Lavou a gente. Mas essa história Que ela é bom. muito longa, ela tem muitos meandros. Um spoiler que eu vou dar sobre essa história é que eu tenho um amigo, na verdade são 2 diretores, né, de cinema, que escreveram um roteiro. Opa! Já começaram a gravar. A primeira gravação a gente fez aqui em Curitiba em fevereiro de 2023. Ouvindo os 2 pilotos, o que caiu com a gente e o que nos resgatou, e o meu depoimento, que estava mais perto, que mais fácil. E com base nos 3 relatos, que na verdade são 3 visões, pontos de vista diferentes do mesmo fato, mas muito convergentes, assim. E gravamos isso no estúdio aqui em Curitiba, e isso deu base para ele fazer um trailer. Que legal. Um pequeno esboço do que seria a história. E claro que isso evoluiu, isso foi tomando corpo, crescendo, e eles estão atrás agora de financiamento para produzir o filme. Boa! Só a parte mais difícil. A parte mais difícil. Quanto Nossa, tempo que depois bacana você isso. conseguiu entrar no helicóptero ou não entrou mais? Você sabe que... Não, eu entrei... você sabe que eu voltei nesse ano, 98, o acidente foi em setembro. Em fevereiro, março de 1999, eu voltei para o jornalismo diário, porque o Globo Ecologia não era um jornalismo diário. Eu voltei na Globo do Rio. E uma das primeiras pautas que eu recebi foi um sobrevoo de helicóptero para fazer ao vivo. Eu fui. Que pauteiro sem noção fazer isso com Não, você. até foi engraçado que o chefe de reportagem falou assim, Que ó, isso? Parracho, você vai ter que fazer o Globocópio. Eu falei, não, beleza, tudo bem. Aí um colega do lado falou assim, porra, mas como? O cara acabou de cair de um helicóptero. Como é que vocês vão fazer isso com ele? Mas sabe do que eu fiquei com trauma? De dirigir. Dirigir? No Rio de Janeiro, eu morava em Bom Sucesso nessa época. E eu ia para Savagé Produções, né, que era a produtora que fazia o Globo Ecologia, que ficava no... Putz, a minha memória vai me trair agora. Não, um bairro muito tradicional do Rio. Tararara. Puxa vida. Gente, é no alto lá. Quem vai para o Corcovado. Santa Teresa? Santa Teresa, exatamente. Olha só que Que coisa. acerto, hein? Santa Teresa. Ficava na rua Almirante Alexandrino, em Santa Teresa. E eu ia, e eu me apavorava com os ônibus, porque o trânsito no Rio é aquela loucura, né? Sim. O ônibus chegava perto de mim e eu, putz, vai bater e tal. Eu ficava... O meu trauma principal foi de dirigir, e que eu levei um tempo para superar, sabe? Aqui em Curitiba é um pouco mais tranquilo. Não, mas vai. Curitiba aconteceu na minha vida muitos anos depois, né? Eu já estava curado disso tudo. Mas o Rio é E vou falar uma coisa, traumático né? também, né? Eu não reclamo nem um pouco do trânsito de Curitiba. Quem reclama do trânsito de Curitiba é quem não conhece o trânsito de São Paulo, do Rio, Salvador, de Cuiabá. Não, Isso é Cuiabá nem verdade. tanto. Cuiabá é legal. Isso é verdade. Cuiabá o povo se comunica pelo olhar. Assim. Uhum. Você vai? Não vai. Mas virou pré-requisito para você subir no helicóptero o piloto ser sobrevivencialista, Nossa. saber fazer fogo pelo menos Gente, 4 formas diferentes. Você sabe que, eu nem sei se eu deveria falar isso, mas é uma informação importante. O piloto Almir Bezerra, meu amigo, tal, e a quem eu devo a vida, né? Sim. Já falei isso para ele, tive a oportunidade de falar isso pessoalmente para ele. O Almir, ele
Teve um outro acidente de helicóptero em que ele perdeu o pé esquerdo. Caramba! Teve o pé esquerdo amputado. Querido. Foi num acidente que teve também uma repercussão muito grande, porque era com um cantor sertanejo, se não me engano, Marrone. Ah, eu lembro desse acidente. Lembra? Lembro, no interior de São Paulo. Eles acho que caíram numa circunstância muito específica lá. Sim, e me ele lembro teve disso. que amputar o Pô, mas pé, dois acidentes e o cara sai vivo é o cara que eu quero que pilote o meu helicóptero. É de aço, eu falo pra ele, Almir, você é de aço. O cara é o Bear Grylls dos helicópteros, hein? Pô, Almir. O dia que eu tiver um helicóptero vai ser contigo, hein? Aí a gente vê a importância de, muitas vezes, o jornalista ter um pouquinho de sensibilidade e cuidado quando vai falar de um acidente aéreo, né? E quem verdade. já viveu isso na pele, como é o caso do Parracho, mais ainda, né? Você deve ver muita atrocidade cada vez que cai um avião, dá um acidente aéreo, que a galera mete os pés pelas Muito mãos na hora de dar generalismo, informação, né? muito Sensacionalismo. Não sabe o que tá simplismo. falando, né, Parracho? Você viveu na pele esse tipo de circunstância. Agora, se você me perguntar, mas e hoje você voa de helicóptero? Eu vou, se não tiver outro jeito. Se tiver o Almir. Sabe? Não, até mesmo não em relação ao piloto, Certo. em relação a... Você acha muito instável? Não, eu acho o helicóptero um aparelho bem seguro, assim, sabe? Mas assim, se eu puder escolher Evitar. entre ir e não ir, eu não subo no helicóptero, porque eu já tive a minha experiência com helicópteros. Tá entende? bom Já demais. foi Eu não assim. mas vou te mostrar o lago lá de cima. Vou de drone. Ah, boa! Hoje você tem essa Drone, possibilidade meu aí, óculos, subir de tal, drone. depois Você vejo gosta de drone? Gosto. Eu não sei pilotar, mas tá Você pilota como eu, então. Assim, Por hobby. Agora, teve um momento da vida do Parracho que chamou a atenção de muita gente que eu acompanhava na TV, que um belo dia deu um start e ele resolveu largar a vida de jornalista, né? De dar o bom dia para todo mundo, né? Da galera. Ir lá, montar um sítio dele, plantar o próprio alface. Globo Rural. Né? Fazer o próprio... Ter a própria experiência. Quando é que deu essa virada de chave, Parracho? Foi um negócio demorado, assim, não foi do dia para a noite. Sim. Né? Eu já vinha com essa ideia há alguns anos. Mas é claro que a profissão te absorve muito, né? E eu sempre gostei muito do que eu fiz e amo jornalismo, sou apaixonado por ele. Mas durante alguns anos eu já vinha trabalhando essa ideia dentro de mim, porque ela estava relacionada a uma experiência lá antiga da minha vida. Quando eu tinha lá meus 22, 23 anos, já tinha meus filhos, os primeiros 2 filhos, tenho 4, era um casal, eles já estavam ali andando, e minha filha um pouquinho mais nova e tal. E eu... com a minha esposa, na época, a gente decidiu ir morar no campo. E eu vendi as poucas coisas que eu tinha. Meu pai foi meu sócio, porque ele tinha muito essa vontade também de ter um lugar para plantar, para criar bicho e tal. E a gente morou lá por aproximadamente 2 anos e meio. Terminamos de construir a casa, plantamos, criamos vaca, então a gente tinha a produção de leite, fazia queijo, iogurte, doce de leite, derivados e tal. E, Que legal. a gente criava muita galinha, tinha ovos. Bem agricultura ovos familiar, caipiras, né? Bem... Mas aí veio o Plano Collor, que não é do tempo de vocês, evidentemente. Não, mas a gente né? lembra, a gente mas lembra. vocês já ouviram falar. Já lidei em Plano Collor. alguns processos, falava do Plano Collor e o Plano Verão. E aí o meu Expurgos pai um dia inflacionários. apareceu lá e falou, cara, olha... A Ferrou. situação está insustentável. A gente vai ter que vender a chácara, que é a única forma que eu tenho de me reorganizar. E aí eu concordei, porque Poxa. e tive essa volta. Você vê como a vida, às vezes, ela volta em algumas situações para te confrontar, não sei. E essa experiência ficou muito mal resolvida dentro de mim, sabe? E eu toquei a vida, me formei jornalista, trabalhei aí por 31 anos no jornalismo diário até o final de 2020. Eu completei 31 anos de jornalismo diário e aí eu decidi, não, eu preciso sair. Eu não fui diagnosticado com burnout, mas eu tenho chegou certeza que perto. era isso que eu tinha. Ai, que eu senti, me sabe? identifico.
Então, não fui num psicólogo, num médico, para ele dizer, você está com burnout. Mas eu falei assim, eu estou com esse negócio aí. Se é tudo isso que o pessoal fala, não, eu estou. Tô quase, né? Sei bem. E aí, bom, em setembro foi a compra da área, né? No município de Tijucas do Sul, a 70 quilômetros de Curitiba. E janeiro, fevereiro, comecei a construir a nossa casa lá. Durante todo o ano de 2021, 2022, a gente se dedicou efetivamente à experiência de morar no campo, com tudo que tem de bom e de difícil, né? E aí, no final de 2022, eu acabei recebendo um convite da Rede Massa para retornar à TV. E nesse meio tempo, e aí muita gente te perguntava isso, que eu me lembro, Barracho, por que você não registra essa tua vida no campo? Faz como alguns youtubers, blogueiros e lalalás que transformam essa nova rotina num reality show, né? Mostra pra galera. E era tudo que você não queria, né? Você não queria câmera perto naquele momento, né? Você queria um retorno. Eu me interiorizei, assim, uma vida offline mesmo, externamente. Uma introspecção, assim. Mas aí, como as pessoas me pediram muito, eu falei, não, deixa eu trabalhar um canal no YouTube, mostrando para as pessoas como é que é. Pode ajudar algumas pessoas, pode inspirar outras. E aí montei um canal no YouTube, mas assim, com total descompromisso de disciplina de postagem, de produção de vídeo. Você fazia quando dava. Eu fazia quando dava, quando a roça me permitia. Às vezes eu estava com a mão suja de terra, tinha que ir lá lavar a mão para pegar o celular, para gravar. Mas tá lá, o canal do YouTube tá lá. Agora estou pensando muito seriamente em retomar ele. Boa. A chácara tá lá, o pessoal fala assim, pô, que pena, não deu certo. Não, deu certo. Claro que deu. Durante 2 anos deu muito certo. Eu só não consegui ganhar dinheiro, né, para pagar as contas. E foi isso, em parte também, devido a alguns problemas de saúde na família. Tá? Foi isso, em parte, que me fez retomar meu trabalho como jornalista, como comunicador, tal. E já se passaram 2 anos e meio desde que eu voltei para a TV. Mas a vontade de viver na Terra, ela está muito presente dentro de mim. O meu projeto continua. Ele parou por absoluta falta de grana, né? Falta de recurso para financiar as coisas que eu gostaria de fazer lá. E eu vejo que isso é um drama de muitas pessoas que fazem essa transição. Mas ele não parou, eu continuo plantando. Claro que agora muito devagar. Ritmo menor, né? Porque eu não consigo ir sempre. Eu vou uma vez por mês, no máximo 2 vezes por mês, quando eu consigo ir. Mas você também é dessas pessoas que foi para o sítio, que aí eu vou chamar de ilusão, mas algumas pessoas compram um sítio com a ilusão de que vou comprar um sítio para descansar. Não existe isso. E eu já entendo que... vou me aposentar no sítio. O sítio é para quem está disposto a fazer. Num caso muito específico, assim, de você estar muito bem aposentado, não depender do sítio como geração de renda. Poder gastar lá com a despesa de manutenção. Porque a grama cresce. Ter alguém para fazer o serviço mais pesado para você. Ter uma boa estrutura de lazer, uma piscina, uma área de gourmet. Um caseiro tratando da piscina. Isso. Aí, beleza, você vai para curtir, vai para descansar. Certo. Determina as tarefas do teu pessoal e você vai para descansar. Não é o meu caso. Né? O meu caso, o lazer lá é quando eu consigo sentar por meia hora, ouvindo a passarada, respirando aquele ar. É sensacional. Mas sempre o trabalho precisa fazer tal coisa, eu tenho que levantar aquele palanque que caiu, não sei o que e tal. E por mais que você tenha alguém que te ajude, tem coisas que você chega e tem que fazer. Claro. E tem alguma atividade que você goste cultural para desestressar? Por exemplo, se dedicar a um instrumento musical? Você gosta de assistir peças de teatro, shows, espetáculos? Gosto de tudo isso. O que é que você gosta de fazer para... Tem gente que gosta de fotografar passarinho, como esse barbudo aqui do meu lado. Birdwatcher. Exatamente. Isso é uma atividade grande
futuro. Está crescendo muito, né? Ah, é uma delícia. Paraná. É uma delícia. Mas quem é gosta como de hobby. quem gosta Não de é aquela coisa sem fotografia compromisso. e gosta de Nossa, bicho, de certa forma, Já vai... convido vocês para irem lá. Ah, eu quero A conhecer. variedade de pássaros lá não é assim Ai. gigantesca, como é na Mata Atlântica, Sim. no litoral, digamos. Uhum. Que tem um colorido diferente. Mas assim, tem pássaros muito interessantes. E eu baixei um aplicativo que identifica, você grava o som ambiente e ele identifica as espécies de Qual pássaros. que você baixou? Que massa. Que eu Eu acho que é iBird. As minhas fotos, volta e meia, eu acabo compartilhando em plataformas de identificação de pássaros que são profissionais mesmo, Aham. que falam quais são, e para eles costuma ser importante porque algumas espécies, às vezes, não são vistas nessa área do Brasil desde o ano tal, né? Então Aham. vai para estudo Isso, também de biólogos, né? Fica como um registro. Mas, nossa, que coisa, né? Tão natural pensar em aplicativo e na minha cabeça nunca veio, vou É baixar o verdade. aplicativo. eBird, com E. eBird. 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 Vou baixar. Muito legal. Legal Muito legal. Eu viajo quando eu vou para lá e tenho um tempo assim de ficar gravando. Sim. Ocupa um pouco de memória no celular. Mas é uma enfim, né? delícia. Mas ele me identifica espécies que eu nunca imaginava que teria lá, ou algumas que eu nem conhecia. Mas agora, por exemplo, a gente está em setembro, né? Agora em novembro, por aí, começam a chegar as arapongas. Caramba! Aí você fica novembro, E dezembro, elas te até março. acordam, né? Porque Sim. é heavy metal. É a, heavy metal, a vocalização delas, Teve né? um menino que construiu um viveiro de mudas para mim lá, quando ainda nem tinha energia elétrica, foi na motosserra. Eu falava assim, nossa, olha aí, araponga. Eu falei, esse inferno desse bicho. Cara, é barulhento. Fica no ouvido da gente. Se pudesse, dava um tiro. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, não faz isso. É o ferreiro, né? Que a gente chamava, né? Isso No mesmo, interior é o ferreiro. também, né? Que faz- Trinca-ferro. Trinca-ferro. Mas Que bonitinho. E é tão pequenininho, né? Parece desproporcional ao volume, né? E ele é muito arisco, assim, ele se esconde muito. Para visualizar é difícil. Mas tem, não sei se é uma ou são algumas que frequentam sempre o mesmo galho da mesma árvore. Ai, que barato. Então eu já tenho um ponto assim que eu consigo ver ela. Já sabe. A olho nu, né? Aquela Não tenho família binóculo e fica tal, mas naquele galho. às vezes eu vou com o celular, aumento ali, dou um zoom e vejo ela mais de perto. Mas é incrível, assim. Eu estou num lugar muito bonito, que é na Serra do Araçatuba. Ali é bonito mesmo. É uma montanha na divisa com o Santa Catarina, que tem 1.673 metros de altitude. É para frente, então, do centro ali do município? Sim, você passa a entrada de Tijuca do Sul, Isso. roda mais 12 quilômetros e entra numa comunidade chamada Matulão. Matulão. Olha. Quando o pessoal desce para Santa Catarina, já vê a placa ali que tem um armazém na esquina, muita gente para lanchar, comprar alguma Que coisa. legal. E aí Vamos entra à prestar direita, atenção quando a 6 gente quilômetros. passar por ali. Você Eu já vai fui, lembrar. eu só fui ali em Tijucas do Sul, ou South Tijucas, como dizem, ali a trabalho mesmo, né, por questões relacionadas ao direito. E eu me impressionei a primeira vez, falei, que área bonita. É Não, muito- é bonito. é uma É região uma região bacana. montanhosa, Nossa, serrana. é muito lindo lá. Tem criação de cavalos, vários aras. Tem muitos aras, é verdade. Tem plantio de cogumelo champignon, que é Olha. muito famoso lá. Morango. A Tijuca do Sul foi definida pela Assembleia Legislativa como a capital do orgânico, É mesmo, né, dos produtos orgânicos, da agricultura orgânica do Paraná. fazia ideia. São centenas de produtores voltados para a produção orgânica. O lugar onde eu estou, num raio de 5 quilômetros, mais ou menos, é só produção de hortaliças orgânicas. Ô, louco. Ô Parracho, eu percebo que você deve ser um cara meio do faça você mesmo, assim, né? Tem uma inclinação ao... tenho. Vamos dizer assim, quero fazer tal coisa. Antes de eu mandar fazer, eu quero tentar fazer. Tem isso no sangue? Eu tenho um pouco, mas eu não tenho muita disciplina. E na primeira dificuldade, assim, a minha tendência é desistir.
Fala, não levo jeito. Eu tenho um pouco de dificuldade com trabalhos manuais. Aquela falta de destreza. A Alana perguntou se eu toco algum instrumento musical. Essa é uma das grandes frustrações da minha vida. Então cheguei a frequentar conservatório. Não conseguiu aprender a tocar violão. E aí eu era muito indisciplinado. Impaciente também? Impaciente. Mas nem no karaokê, não se arriscou? De vez em quando eu canto num karaokê, mas tem que ter bem pouca gente lá. Mas que instrumento que você tentou? Violão. Cara, eu tentei também violão e guitarra e eu percebi que eu não tenho a paciência. Eu tenho duas grandes frustrações na vida. Não ter aprendido a tocar violão e não ter aprendido a surfar. E tive oportunidade de fazer duas coisas. Tempo, Parracho. Então, o Rubens Van Dressen, você conheceu também, um ícone aí do nosso jornalismo de imagem, ele falou para mim que com 70 anos, ao redor de 70 anos, ele aprendeu a surfar e mergulhar. Olha, que legal. Tô falando. Tem que me inspirar no Rubens. Eu acho assim, é passar uma semaninha lá na Ilha do Mel. O duro é ter tempo também, Passar uma semaninha lá na Grajagã, lá a galera surfando, já te ensinam. Agora, tem projetos que nunca é tarde para você tirar do papel. E um deles é você fazer o teu próprio podcast. Verdade. Então, a gente vai agora falar para você sobre os estúdios da Toca, que é quem patrocina o nosso programa. Aqui você encontra 5 câmeras em 4K, especialmente voltadas para essa mesa de gravação, onde você pode trazer os teus convidados, bater um papo gostoso, tomar aquele café bem fresquinho, feito na hora. E também, gente, é muito acessível, porque a gente está aqui pertinho da prefeitura, perto do Shopping Miller, a gente está no coração do Centro Cívico. E se a tua proposta é fazer um outro tipo de projeto, vários vídeos diferentes e criativos, a gente tem o nosso Estúdio 2, onde você pode trazer o seu filmmaker, onde você pode trazer o seu fotógrafo e fazer, de repente, as suas novas fotos do LinkedIn, suas novas fotos profissionais. Então, se você precisa de um estúdio aqui no coração do Centro Cívico, já fica a dica, anota aí. Nosso @ tá aqui embaixo aparecendo e também tem o nosso link na descrição do vídeo. E uma outra dica especial, se você não sabe por onde começar, mas quer ter o teu podcast, antes de mais nada, eu vou te sugerir você ler o nosso e-book, que é um guia prático para você começar o seu podcast do zero. Então, clica abaixo, tem uma promoção rolando, R$ 29,90, e você tem o teu e-book aí para você tirar todas as dúvidas e começar a entender esse negócio de podcast lá do comecinho. Fica a dica, só precisa começar. 2025 tá quase terminando, mas ainda dá tempo de você brilhar nesse ano também. E você sabe, Parracho, que na época que você se formou, provavelmente deve ter dito para você assim, você pode trabalhar para um jornal, para uma TV, ou você pode monte a tua TV. Hoje é possível, olha aí. Exatamente. Na época não era possível. Com essa estrutura aqui... Eu vou dizer uma coisa para você que está vendo a gente aí, o estúdio é maravilhoso. Ai, que bom, Parracho, obrigada. Super bem equipado, aconchegante, com todos os recursos técnicos disponíveis aqui. Eu estou achando minha voz muito melhor do que ela parece ser, graças aos microfones, aos equipamentos que vocês têm, a mesa maravilhosa. Enfim, me senti muito em casa e dou essa dica. Gente, quer gravar alguma coisa? Conversa com a Alana, com o Paulo, porque aqui você encontra um ambiente profissional, tecnicamente muito bem preparado e aconchegante. Isso não estava combinado, hein? Esse pessoal recebe a gente muito obrigada. Muito bem, com muito carinho, com muito acolhimento. É maravilhoso estar aqui com vocês. Parracho, o nosso estúdio hoje, essa locação, esse merchan que a gente faz no meio do estúdio, é também o que nos ajuda a não precisar nos prostituir com essas propostas horríveis que vemos por aí de patrocínio, né? Que nós somos veementemente contra a exploração do pessoal aí que tem o canal. Então, é uma forma de viabilizar isso aqui, além de ser um serviço realmente muito bem prestado, porque agora não é porque ela está aqui do meu lado não, tá? Mas você vai contar com uma das melhores direções de podcast de Curitiba, tá aqui, com certeza. Essa moça Você sabe que antes de vocês me convidarem, Obrigada. eu tinha ouvido falar aqui, muito bem. Ai, que bom. Do Toca Cultural. Obrigada. Tinha ouvido falar muito bem. Inclusive, gente assim, muito próxima e que legal. Do jornalismo, da comunicação.
Inclusive perguntando, você já foi lá? Eu falei, não fui ainda. Estava na fila aqui. Mas agora recebi esse convite. Adorei que você veio. Com muita gratidão. Assim, foi sensacional estar aqui com vocês. E a gente está agora caminhando para o final do nosso papo, mas eu não posso deixar de terminar esse programa, não posso terminar esse programa sem perguntar para o Parracho de um projeto muito legal que está nascendo. Eu não sei se ele pode dar muito spoiler ainda, do canal 4+. Podemos falar desse quarteto fantástico, Parracho? Podemos. Então, que é o 4+. A gente começou chamando de O 4+, e aí umas profissionais que estão ajudando a gente com redes sociais e tudo mais, elas falaram, não, é A4+. E aí a gente falou, mas A4+, e tal... Eu até brinquei, né? Eu sempre prefiro um artigo feminino do que um artigo masculino, né? E soou melhor, A4+. Mas é um grupo de 4 jornalistas, né? A Thaís Beleze, Ana Zimmermann, o Wilson Kirsch e eu, que resolvemos nos juntar para propor um trabalho, assim, oferecer a nossa experiência, a nossa credibilidade, enfim, nosso capital em imagem, em reputação, para oferecer soluções de comunicação para quem entender que precisa de algum serviço nesse sentido, né? A nossa atuação, por enquanto, está muito restrita às redes sociais. Restrita não, ela está baseada nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube. Estamos começando o nosso canal. Está bem no começo ainda, né? É um bebezinho, uma coisa... E assim, para se cuidar muito. Mas a gente está muito entusiasmado de trabalhar juntos. A gente já tinha trabalhado junto, de certa maneira, na TV aberta, mas nunca os 4 juntos, né? E agora surgiu essa ideia, esse projeto, essa possibilidade. E a gente está começando a lançar as nossas ideias, as nossas propostas, enfim. Tem tido uma repercussão muito legal. Assim, as pessoas estão recebendo de uma maneira muito bacana, mas por enquanto ainda sem saber direito o que é, como funciona, o que a gente pretende. Eu já fiquei imaginando uma espécie de Roda Viva do Paraná, sabe como? Para você ser sabatinado por 4 super profissionais, sabe como? Dos quais 3 já passaram por aqui. É verdade. Olha aí, falta só o 3 Kirsch agora aqui, vir aqui conversar um, com a gente. E te digo mais, você já imaginou você ser sabatinado por esses 4? Você se colocar nessa situação de ser entrevistado por esses 4 feras do jornalismo paranaense? Fica a dica, hein, galera? Boa ideia. É uma sugestão ótima. Políticos deveriam gostar, deveriam procurar por isso. Eu acho que se eu fosse política, eu ia gostar de ser sabatinada. Agora que você falou, também me deu um... Não é mesmo? Estalo aqui, realmente. A gente tem um formato que a gente chama de talk show, que a gente gravou um piloto, né? Em que é mais ou menos isso. A gente fica com um entrevistado no centro, no meio da gente, né? Certo. Não necessariamente no centro, no meio da gente, e a gente vai puxando aspectos da história dessa pessoa, né? E a gente gosta muito de reportagem, então isso é uma coisa que a gente quer muito fazer, né? Boas reportagens e tal. Mas a gente está aberto a todas as propostas assim, que surgirem de contar boas histórias, né? Histórias verdadeiras, e seja o formato que for, né? A gente vai descobrindo isso. É estar aberto a boas ideias. Boas ideias, Tenho certeza que vai gente ser um sucesso. interessante, né? Como vocês fazem. Trazendo pessoas que têm alguma coisa a dizer para o público que gosta de ouvir e ver, né? Esse tipo de formato que eu acho maravilhoso, porque tem um alcance muitas vezes que a gente se surpreende, né? Se surpreende. E é gostoso falar da própria história, eu acho, né? Gostoso, pra gente que não conhece, é bacana ouvir a história de quem a gente admira. Eu tenho certeza e o que outro lado, algumas né? pessoas, talvez muita gente que assiste a gente, que está assistindo a gente, vai dizer, puxa, eu não sabia que o Parracho fez isso, passou por aquilo. Você pode se identificar com a história. Exatamente, né? Porque
Eu tenho um amigo que fala que no mundo digital não existe redundância. Você pode falar 1000 vezes sobre a mesma coisa, que sempre alguém que ainda não viu, que ainda não conheceu esse fato, vai conhecer, vai ver, vai dizer, olha, que interessante. Isso acontece com a gente, né? É verdade. Então, não é à toa todo ano ter a matéria do Natal, a matéria da Páscoa, não é? Todo ano vai ter a matéria da festa junina. E não vai, esperamos João? que continue tendo por muito tempo, porque do jeito que tá. E faltou a pergunta clichê que a gente sempre faz, né? Para todo jornalista que passa por aqui. Qual foi o maior mico que você já passou ao vivo na sua profissão? Rapaz, Teve algum olha, momento assim não, aqui em Curitiba aconteceu um fato muito curioso, que a gente estava cobrindo uma greve na Federal, ali na reitoria, e um jovem se aproximou de mim e eu achei que ele queria me tomar o microfone para dizer alguma coisa. E aí eu me protegi assim com o microfone e ele sussurrou alguma coisa no meu ouvido que até hoje ninguém entendeu o que é. A gente volta a fita, né? A imagem e tal, e não consegue entender, nem o cinegrafista não entendeu. O que ele te falou, afinal de contas? E eu não sei, porque eu não entendi. Ele sussurrou alguma coisa no meu ouvido, e eu defendi o microfone, e aí ele foi embora. Me deu uma espécie de um abraço, assim, meio, um pouquinho de violência? Não dá pra dizer violência. Um pouquinho de força, e foi embora. E eu estava ao vivo no Jornal Hoje. Com a Sandra Nemberg. Então eu vou fazer um pedido. Se você que está em casa, por acaso, está assistindo e essa pessoa que deu um abraço no Parracho, o que é que você falou no ouvido dele? A gente também quer saber. Conta pra gente. Conta pra gente. Essa curiosidade ficou. Mas vai que essa pessoa está assistindo, às vezes né? ele só falou assim, seu sapato desamarrou. Não sei. Sua calça tá aberta. Ué, por que não? Por que não, né? Você viu só? Esse foi um mico bem... Tá na internet. Se você entrar no Google lá e der um Google, sei lá, situações engraçadas e tal. Eu acho que essa foi a única. Assim, a perrengue a gente sempre passa, Sempre passa, né? Sempre normal. passa, o pessoal lá atrás, né? Ao vivo, então. Falando aqueles impropérios contra a tua emissora, né? Tudo aquilo. e a gente ao vivo, então... mais uma vez, gravando uma reportagem, eu estava fazendo um fala-povo, como a gente diz, né? Entrevistando pessoas na rua sobre um determinado assunto. E eu precisava de alguém com um perfil assim de vendedor ambulante e tal, para ter uma diversidade. E a pessoa que eu fui entrevistar, ela infelizmente não falava. Capaz. Não tinha capacidade de falar. E sussurrou assim para mim. E eu fiquei com muita... Me senti muito desconfortável. Pedi desculpa para ele. Ele falou, tudo bem e tal, sabe? Gesticulou. Não. E... e o cinegrafista... Bem. As pessoas falam comigo, eu não falo com elas. Tá bom. O cinegrafista, claro, né? Que registrou aquilo, foi para uma festa de fim de ano da TV, onde se escolhia os melhores ou piores momentos, né, de que cada sacanagem. Meu framboesa Jogaram de lá ouro. o dia que o Parracho entrevistou um mudo, né? Embora essa não é a forma como a gente se refere a pessoas que... Claro, mas ficou a brincadeira, né? Muitas vezes a pessoa é surda e por isso não aprendeu a falar, não conseguiu desenvolver a fala, né? Mas ele riu demais. Eu paguei aquele micão, né? Mas era gravado, ficou gravado, né? Sim, que bom, enfim, né? Várias histórias, né, Parracho? É... Vai escrever um livro? Eu tenho vontade, viu? Mas já faz tanto tempo que eu tenho essa vontade que eu acho que ela não vai se concretizar. Essa vai nunca. ser a dificuldade que você vai existir. Escrever um livro demanda, no meu caso, se demanda tempo, Verdade. uma dedicação disciplinada de tempo e capacidade de sobreviver enquanto você Escreve está o livro. escrevendo. Claro. Mas você tem Tem que uma chegar vantagem. vivo com as contas pagas do fim do livro. Mas como tem assim? uma grande história que ele vai deixar registrado que logo, logo vai para o cinema, se Deus quiser, né? Que ele falou aqui hoje no programa. Tomara. Que vai virar filme, né? A história Se do Deus helicóptero. quiser, quero ver. Então essa é uma passagem interessante que... E é legal porque não é um filme sobre o acidente e o resgate. É um filme que fala do acidente e do resgate, mas ele tem um pano de fundo social e místico, eu diria, e
de história de sobrevivência, não no sentido de sobreviver a um acidente, mas sobrevivência apesar de circunstâncias muito duras da vida. E o personagem central, se tudo correr como está planejado, vai ser o Ricardo Cardoso, o Cuca. Nossa. Porque a morte dele, ela aconteceu, a partida dele daqui, né? Ele não morreu, ele partiu daqui para outro plano. Mas ela está muito conectada com toda uma história da montanha, né? Do Monte Roraima, que, segundo os indígenas que vivem ali, é a morada de Macunaíma, que é uma entidade sagrada para eles e tal. E todos os detalhes que envolveram o acidente relacionados ao Cuca, eles têm uma ligação muito forte com essa coisa do menino que foi criado no Morro do Rio de Janeiro e que foi, de alguma maneira, tocado por essa mística que envolve a montanha. É uma região muito importante do Brasil, né, do ponto de vista ambiental, social, indígena e tal. E de turismo também, né? Claro, a montanha é muito acessada por turistas, mas os diretores tiveram esse insight muito legal, assim, de que em algum momento ele, Ricardo Cardoso e Macunaíma se encontraram, entende? Bom, e aí eu não vou contar, porque senão muito o pessoal não vai nem querer Não vai ver nem o querer filme, assistir né? o filme, é verdade. Parracho, como é que a galera faz para te encontrar, então? Tem um contato? Você é aquele cara que responde a galera pelo Instagram? Eu respondo sempre. Às vezes demora um pouquinho, às vezes tem um pouco de dificuldade, porque eu não tenho quem faça isso para mim. Mas eu sou @Fernando Parracho no Instagram. Lá tem meu e-mail, tem outros contatos meus. Tô no TikTok, embora não seja um TikToker. Não seja um grande dançarino. Não, tenho feito outras coisas no TikTok. Tô no LinkedIn também, profissionalmente. Claro. É uma maneira de eu me comunicar com as pessoas. E tem o meu canalzinho no YouTube, Fernando Parracho, que quiser entrar lá. Vamos deixar o link aqui também. Curtir os videozinhos e seguir, principalmente se inscrever no canal, né? Show. E o 4Mais também, né? Deixa eu Que fazer agora tá nascendo também, né? merchanzinho, 4Mais no Instagram, no LinkedIn. No Instagram é canal 4Mais. No LinkedIn, e estamos começando um trabalho no YouTube também, que eu gostaria que todo mundo visitasse lá e se inscrevesse. Deixasse Olha um aqui, ó, comentáriozinho. eu acho que a gente tinha que ter como Muito meta bater os 5 mil inscritos no teu canal ainda esse ano de 2020. Vai dar certo. Isso. Tá aqui Bora. já, ó, falta um a menos aqui já. Aê! Obrigado. Uma Ganhou menos mais um aqui já. inscrito. Eu quero agradecer muito a tua vinda aqui, né? Dar um pouquinho do teu tempo, que eu sei que tua agenda é complicada, para vir aqui conhecer o nosso estúdio. Últimas considerações? Eu quero deixar um beijo grande para essa galera que acompanha o nosso Toca Podcast. Deixe sempre seus comentários muito legais aqui embaixo. A gente adora responder vocês também, sempre que tem dúvida. Eu gosto quando vocês prestigiam o nosso convidado também. Então fica a dica para você seguir o Parracho, que hoje fez essa gentileza de estar aqui conosco, gravando esse episódio também. E ó, já tá fazendo vídeo pro canal. Beijo para eles lá. Só uma fotinho. Ó, em tempo real, foto pro canal do Parracho, gente. Um beijo grande pra todo mundo que ficou até agora e a gente se vê de novo semana que vem. É isso aí, um abraço e até mais. Valeu, tchau. gente. Muito obrigado. Beijo a todos. Um abraço do Parracho.